Então, como eu estava dizendo, boa tarde. Essa fase é a fase final da disciplina de Geografia Urbana do Serviço. Nós já estamos aí nas últimas semanas, nas últimas aulas, e essa dedicada ao planejamento urbano. Pelo menos uma introdução a ele, certos conceitos, e para inclusive, né, trocar ideias, conhecer, aprender de fato, né, que a gente nunca para de aprender. Um professor que conduz a disciplina, que não se abre para o aprendizado, ele não consegue inovar. Eu, por exemplo, todo semestre eu mudo alguma coisa da disciplina, tentando melhorar. Nem sempre a gente consegue, mas vai tentando. Né? Então, nessa etapa, nós convidamos o Marcelo Gondim, que nos visitou na quinta-feira passada, fez uma boa apresentação, excelente, sobre macrozoneamento, deu muitos exemplos sobre Fortaleza, né? Ele que é arquiteto, já trabalhou no Instituto Federal, trabalhou junto à Prefeitura Municipal de Fortaleza, trabalhou, hoje trabalha como um técnico do IBGE, né? Alguém que domina as ferramentas de geoprocessamento. Então, foi uma contribuição técnica científica interessantíssima. E, para finalizar esse primeiro momento, né, dessa última unidade, nós temos aqui um outro convidado, que é o professor Luiz Eduardo Neves, tá bom? O professor Luiz Eduardo, hoje, ele está como doutorando, mas já está finalmente, já é quase doutor, já vai defender a sua tese. Ele é orientando da professora Clélia Lustosa, então ele também compõe o LAPU, mas o Eduardo, como eu falei, é professor da Universidade Federal do Maranhão, tem uma vasta experiência sobre a dinâmica da urbanização maranhense, conhece como poucos o processo de urbanização de São Luís, né? Acabou, inclusive, de lançar um livro, pode até falar um pouco sobre isso, né? Parabenizá-lo nesse momento, mas também Eduardo tem experiência, né? já trabalhou em instituições públicas e privadas, já trabalhou junto a órgãos públicos de planejamento, é alguém que é um estudioso, que gosta muito de se atualizar, faz um debate crítico, trazendo aí elementos do empírico, mas fazendo uma leitura severa dos clássicos e também dos teóricos contemporâneos, para entender processos urbanos e regionais. Né? Então, nós estamos muito contentes pela presença aqui do Eduardo. Acho que os nossos alunos aqui da Geografia Urbana têm ganhado com a presença do Wesley, que nos ajuda bastante, com os colegas, que também participam da aula, né? E que, Eduardo, vale lembrar que a partir de quinta, os alunos, né, os colegas que estão aqui na disciplina, eles apresentarão uma série de seminários, na verdade, 6 temas, baseados aí no livro, sobretudo no livro do Marcelo Lopes de Souza, Mudar a Cidade, e vão tocar elementos teóricos, mas muito mais os práticos do planejamento urbano, ou que faz parte do métier do planejamento urbano, da regulação do solo urbano, dos impostos, né, de uma série de elementos que são comuns aos urbanistas, aos arquitetos, e que assim também tem que ser para os geólogos. Bem, feita essa abertura, peço para quem tiver perguntas, vocês podem fazer aqui no chat, que aí eu passo para o Eduardo, mas se quiserem fazer, também acho que o Eduardo vai permitir, na tranquilidade. E é isso. Muito obrigado, Eduardo, a palavra está contigo, fique à vontade. E é isso. Boa tarde, gente. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Alexandre, né, pelo convite. Prontamente eu aceitei, porque Alexandre é uma pessoa que eu gosto muito, e uma pessoa que foi meu professor no doutorado, que eu também aprendi bastante, e também é um estudioso dessa área da urbanização, muito voltada para os espaços litorâneos, né, para a questão do turismo, os lazeres. Então, é um prazer estar aqui, né? Eu preparei uma apresentação para falar um pouco desse jargão do planejamento, né, o Estatuto da Cidade, o plano diretor. Vou falar um pouco também da minha pesquisa, que está em processo de finalização. Esse ano eu ainda vou defender a tese, né? Então, essa ideia do planejamento, ela está sendo muito estudada por geógrafos, né? Era um saber muito
ligado à arquitetura e ao urbanismo, mas nas últimas décadas os geógrafos têm se apropriado, não só os geógrafos, os sociólogos, né, economistas, o que era um saber muito próprio do arquiteto e do urbanista se expande, né? Acho interessante que vocês estão trabalhando aí o livro Mudar a Cidade, né? É um livro mais completo mesmo do Marcelo, dentre os que ele tem, né? E o próprio Marcelo, nesse livro, fala, né? Ele faz essa diferenciação, que o arquiteto ele não é propriamente um cientista social, né? Ele está muito ligado às formas, à questão dos projetos, e isso não quer dizer que ele não esteja também apto a entender os processos, né, as relações dentro da cidade. Então, assim, para começar, pode passar, professor. Eu queria falar um pouco sobre essa ideia do que é um planejamento setorial e o que é um planejamento urbano territorial, né? Isso eu estou pegando o gancho aí da concepção da Maria Adélia de Souza. A Maria Adélia de Souza, não sei se vocês sabem disso, mas foi uma das primeiras geógrafas do Brasil a trabalhar com planejamento urbano, né? Nos anos 70, no final dos anos 60 aos anos 70, ela foi responsável por fazer parte de uma equipe, junto com o Espiridião Faisal e muitos outros geógrafos, para catalogar, por exemplo, várias cidades e metrópoles no Brasil. Ela veio a São Luís aqui em 2009, eu tive a oportunidade de ter sido aluno dela numa especialização, e ela estava falando dessa experiência de visitar essas cidades e como São Luís tinha mudado desde quando ela tinha vindo aqui no início dos anos 70. Então, o planejamento setorial, isso é um grande gargalo hoje no Brasil, né? O planejamento setorial, ele é um planejamento em fragmentos, né? Ele não leva em consideração a totalidade da cidade. Então, muitas vezes a gente possui bancos de dados nos diversos setores, né? As secretarias de planejamento, nas prefeituras, que tem bancos de dados que são distorcidos, que não coadunam um com o outro. Então, isso dificulta muito você ter uma visão geral, uma visão da totalidade dessa cidade. Quando você tem um banco de dados na área da saúde, outro banco de dados na área da educação, então tudo isso atrapalha um pouco essa ideia. E essa visão do urbano territorial, proposto pela Maria Adélia, ela é uma visão da totalidade em relação à cidade, né? Tanto vendo esse território, né, como recurso, mas esse território também como lugar de vivência, como lugar da cooperação, como lugar das relações de vizinhança. Pode passar, professor. Então, o planejamento setorial é um planejamento setorial como regra, né? É o que tem no Brasil. O que eu quero dizer com isso? O planejamento setorial ele não atinge toda a cidade, ele atinge fragmentos dessa cidade. É aquela ideia que Hermínia Maricato coloca entre uma cidade legal e uma cidade ilegal. A legislação no Brasil, ela funciona, quando eu falo, eu uso o termo legislação urbana, eu não gosto de usar o termo legislação urbanística, tá? A legislação urbana, ela atinge apenas partes da cidade, aonde a lei ela é obedecida, a lei ela é levada em consideração. Só que esse espaço, esse território, ele vai ser visto como recurso. Quando eu falo que ele é visto como recurso, ele é objeto de, usar o termo do Milton Santos, de ações hegemônicas, né? De grandes empresas, do setor imobiliário, do setor construtivo. Então, muitas vezes, esse planejamento setorial ele é destinado, né? O Estado ele funciona para dar esse suporte a esses investimentos privados, né? Então, essa ideia do espaço, do território como recurso, colocada pela Maria Adélia, é nesse sentido. Pode passar. Então, a gente tem aí um processo de espoliação, de segregação, de desigualdades socioespaciais, e aí eu utilizei aí separado, levando em conta a ideia também do Marcelo Lopes, tá? Então, seria esse espaço banal, território como abrigo, né? Então, muitas vezes o planejamento não leva em consideração a dimensão do lugar, da vivência, né, desses processos, do homem lento, né, como diz o Milton Santos. Essa ideia do espaço banal, a Maria Adélia utiliza como território, como abrigo.
Então, o planejamento urbano territorial ela vai levar em consideração essa dimensão, que muitas vezes ela é renegada, porque a ação estatal em territórios segregados ou espoliados é uma ação estatal residual. Então, e aí eu queria dizer que os processos urbanos no Brasil, nas cidades dos países da semi-periferia e da periferia, elas possuem, são processos muito parecidos, né? Quando a gente faz as nossas pesquisas, a gente tem que entender quais são as singularidades de cada lugar. Mas a gente tem os processos muito parecidos. Uma cidade fragmentada, né, bastante fragmentada, para pegar a ideia da professora Expósito, que publicou um excelente artigo na Mercato falando sobre isso, junto com o Eliseu, dentro dessa perspectiva fragmentária. Então, a principal crítica é a ideia, o planejamento urbano, como a gente conhece, ele não leva em consideração os reclamos de uma população que ela está segregada, que ela está espoliada, ela está à margem desse processo, né? Pode passar, professor. E aí um caminho, né, seria esse espaço e território como uma categoria de análise social, uma estratégia política de governo. Então, essa ideia também da categoria de análise social, ela deriva também do Milton Santos, lá por uma geografia nova. Então, encarar o espaço e o território como categoria e como instância social. Então, essa estratégia ela deve ser permanente, né? Essa estratégia para atingir a cidade enquanto totalidade. Pode passar. Então, no Brasil, as políticas públicas, né, elas utilizam o território como recurso a serviço do mercado. Então, saneamento básico, energia elétrica, mobilidade, habitação. E aqui não se trata de você demonizar que se você privatizar certos setores, isso vai ser ruim. A questão não é essa, porque existem parcerias público-privadas que têm êxito. A questão é a gente repensar em que setores você vai privatizar, que setores você vai pegar recursos da iniciativa privada, porque existem setores que são estratégicos, e setores estratégicos que dão lucro, eles não precisam ser privatizados. Então, eles precisam de uma reestruturação estatal, de uma reestruturação para ser eficiente, para atingir vários setores da cidade. Eu tiro como exemplo a energia elétrica aqui no Maranhão. A energia elétrica no Maranhão aqui, ela é da Equatorial, uma empresa privada que se modernizou, mas que em alguns locais, em alguns territórios da cidade, é muito deficiente o serviço que ela realiza, né? Então, e as contas são caras. Eu moro num local aqui que de classe média e que um apartamento de 80 metros quadrados a gente paga R$500 de energia. Então, assim, preciso repensar que tipo de investimento se fazer nesse espaço urbano, porque o direcionamento principal é levar infraestrutura, é levar uma série de serviços a populações que são carentes desses serviços. Os instrumentos expostos no Estatuto da Cidade, eu vou mostrar mais para frente, eles serviriam para isso, né? O Estatuto da Cidade é uma legislação excelente. Pena que muitos desses instrumentos eles não são colocados em prática dentro das legislações urbanas do país. Tá? Então, habitação, turismo, lazer, mobilidade, o espaço como recurso, o território como recurso, ele leva muito para a questão mercadológica nesse sentido aí. Pode passar. Então, qual é a lógica de funcionamento do mundo? Né? A gente tem aí a compressão espaço-tempo do Harvey, a aceleração da história lá do Pierre Nora, o período técnico-científico informacional. Há uma urgência na modernização e na mudança de paradigma na gestão dos planejamentos urbanos. Nessa perspectiva, a gente precisa entender que essa cidade, né, os espaços urbanos, os territórios dos municípios, eles são territórios onde há uma contradição fundamental entre os espaços opacos e os espaços luminosos, né? Espaços que são dotados de infraestrutura, de modernização, e espaços que são extremamente carentes.
E eu estou falando em raios de poucos quilômetros. É uma contradição fundamental dentro da cidade capitalista é essa. Em um raio, sei lá, de 20, 30 quilômetros, você tem diferenças, né, socioespaciais muito gritantes. Vá a São Paulo. Certa vez eu dava aula em uma escola grande aqui em São Luís, uma escola de elite, e eu coloquei, viu, Alexandre, uma foto. Eu peguei uma foto onde tinha Paraisópolis e os prédios ali, né? E aí eu cortei essa foto ao meio e botei uma foto só de prédio, outra foto de Paraisópolis. E no terceiro slide eu coloquei as duas juntas, e foi um impacto muito grande para os alunos. São dois espaços, é um mesmo espaço com características muito diferenciadas, né, do ponto de vista da infraestrutura. Então, como, né, fazer um planejamento que vá minorar, que vá sanar alguns problemas, para que esse espaço não tenha essas diferenças tão gritantes dentro das cidades brasileiras. Pode passar. Então, eu não sei se alguém já viu, essas plantas, elas foram feitas por um alemão, Georg Müller. Quem me passou também foi a professora Maria Adélia, essas plantas, e elas têm essas diferenças. Eu sempre passo essas... Pode passar, professor, elas? Eu sempre passo para falar dessas diferenças no tempo das infraestruturas urbanas, de como evidentemente, que são quadros, aí, né, a gente poderia colocar como paisagem, mas dentro de como essa paisagem, ela também se modifica, né? Ela vai modificando de acordo com os serviços. Se vocês observarem, é uma imagem numa mesma perspectiva, e que esses espaços eles vão sendo modificados em sua morfologia, em suas relações, nos serviços. Então é muito patente. Vai passando, professor. Então a gente observa aí diferenças nele, né? Aí é para uma realidade europeia, por isso tem as diferenças da estação, mas a gente observa como há essa diferença grande dentro desses espaços, né? Pode ir passando. Então, abertura de vias, novos objetos nesse espaço, serviços, né? A mudança na fachada dos prédios. Pode passar. E aí a gente chega aí nesse último quadro, né? É uma diferença temporal de algumas décadas, de como esse espaço ele vai sendo apropriado. Se a gente pegar a ideia ali do pessoal da USP, a professora Ana Fanny Carlos, né? Aldec Seabra, entende esse espaço como mercadoria, né? Uma visão mais marxista entende esse espaço como mercadoria. Então, um espaço onde o valor da terra que vai determinar as diferenças, né? A gente precisa entender que o valor, o preço da terra, ela vai determinar essas diferenças dentro da cidade. Então, cada vez mais no Brasil, ainda mais numa realidade como São Luís, que eu vou mostrar, fronteiras urbanas elas estão sendo rompidas, né, para diferentes usos desse território, né, usos diferenciados e que acaba provocando desajustes e diferenças dentro desse território. Pode passar. Então, eu só peguei aí uma diferença, né? Uma diferença conceitual, o que seria a cidade, né? O que seria o urbano. O urbano é caracterizado como esse modo de vida, né? Que atinge áreas rurais também. E a cidade seria uma forma espacial, né? Um lugar de concentração que vai difundir o urbano. Eu posso ter... Isso aí é derivado do Lefebvre, né? Essa ideia do urbano é uma ideia também muito ligada aos modos de vida, de ser. Então, o urbano, ele rompe o que é a cidade. Então, o urbano está muito além do que é a própria cidade. Então, dentro dessa diferença aí, só para marcar. Então, o sentido da urbanização, que é o próximo slide, a urbanização da sociedade não compreende apenas a dinâmica demográfica ou a dinâmica econômica, nem essas formas concretas que expressam ou determinam essa dinâmica, mas o seu conteúdo social e cultural, né? Então, dentro dessa perspectiva, esse conteúdo social e cultural ele é importante dentro dessa ideia de urbanização. E quando a gente fala em metropolização, é um ápice desse processo de urbanização, né? Que a gente tem vivido nas grandes cidades brasileiras,
um intenso processo de urbanização atingindo um processo de metropolização, né? Então, o que seria essa urbanização, né? Que eu coloquei aí? É um conjunto de processos sociais que produz diversos artefatos. Então, está incluída aí uma ação social, né? Então, a urbanização estabelece determinados arranjos institucionais, formas legais, sistemas políticos e administrativos e hierarquias de poder. Eu sublinhei essa parte aí justamente porque tem a ver com o que nós estamos falando em termos de planejamento urbano. O Estado, ele também é um agente que participa desse processo de urbanização, ele é fomentador, ele dá as condições, através de investimentos, das parcerias públicos-privadas, de que esse espaço se urbanize. E aí, tanto numa perspectiva objetiva, como numa perspectiva subjetiva também. E aí, essa ideia do que é o urbanismo, o que é o planejamento urbano, né? O Vilaça diz que o urbanismo, né, ele é próprio do campo do arquiteto urbanista, levando justamente os aspectos funcionais e estéticos. Ele diz que até os anos 30 no Brasil, as cidades eram objetos do urbanismo, né? E o planejamento urbano ele vai ser um campo que vai extrapolar, né? Vai ser um campo do arquiteto, mas também do cientista social. No livro Mudar a Cidade, que vocês leram aí, também me lembrei disso agora, o Marcelo Lopes de Souza, inclusive, faz uma crítica a isso, né? Como eu falei no início, inclusive dizendo que alguns arquitetos e urbanistas confundem até hoje o que é planejamento urbano e urbanismo. Se você perguntar para a maioria dos arquitetos e urbanistas, ele vai encarar o urbanismo e o planejamento urbano como sendo a mesma coisa. Só que o Vilaça, ele diz, olha, não, nos anos 30 a gente rompe isso. Não é mais urbanismo, porque justamente o urbanismo está ligado a aspectos morfológicos, aspectos funcionais e aspectos estéticos. O planejamento urbano ele vai além disso, né? Ele leva em consideração processos e relações socioespaciais. Pode passar, pessoal. Eu não sei se eu estou indo rápido, se alguém também quiser intervir, a gente está aqui para né, bater esse papo. Então, o que... Ainda tudo bem, Eduardo. Quer dizer, na minha forma de compreender, sim, mas cabe aos colegas, se tem alguma dúvida, algum conceito, se querem que o Eduardo repita algum autor que ele mencionou, relacionado a alguma ideia, alguma dimensão analisada, vocês podem fazer pelo chat que eu pergunto ao Eduardo, quem tem problema de áudio, quem não tem, pode falar diretamente. Ninguém? Então, acho que podemos tocar o barco, Eduardo. Tá bom. Então, o Marcelo Lopes ele faz essa distinção, né? O que é que seria o planejamento urbano, o que seria a gestão, né? A gestão vai remeter ao presente, né? Dentro dos marcos disponíveis, e o planejamento urbano vai se remeter a prognósticos de diagnosticar problemas futuros. Gestão e planejamento andam juntos, tá? Não existe gestão sem planejamento e tampouco não existe planejamento sem gestão. Então, muito embora essa ideia do planejamento colocada pelo Marcelo Lopes é uma ideia muito idealista, né? Isso é no plano do ideal. A gente, quando vai planejar, a gente quer planejar uma coisa para melhor. E nem sempre isso vai se concretizar, né? Vamos dizer assim. Então, o que é o planejamento urbano para o Vilaça? Pode passar os dois aí, professor. Para frente. Um pouco mais um. O que seria esse planejamento urbano para o Vilaça, né? É a ação do Estado sobre a organização do espaço interurbano. A professora Clélia, ela sempre remete o Vilaça, né, para falar dessa questão escalar, viu, gente, que é extremamente importante quando você vai trabalhar a cidade, inclusive na sua metodologia, você delimitar qual a sua escala, né? O Vilaça, e a Clélia fala muito disso, diferencia muito o que é o espaço interurbano e o que é o urbano regional. Quando a gente fala de planejamento urbano no Brasil, a escala é a escala do município. Muito embora, quando você analisa um município, ele nunca pode ser entendido em sua perspectiva apenas intra-urbana. Ele tem que ser compreendido em uma perspectiva transescalar. Até porque ele tem relações com outras cidades menores e maiores, relações com outras cidades do mundo, né? Aqui em São Luís, por exemplo, a gente tem um porto que tem conexão com o mundo inteiro.
Nós somos um dos portos que mais exportam commodities no Brasil. Então, entender os processos urbanos, intra-urbanos, é preciso que você entenda a sua perspectiva transescalar, as suas relações com outros espaços, com outros lugares. Então, mas o planejamento urbano é essa ação do Estado sobre o espaço intra-urbano. Então, essa ação é no sentido de tempo presente. Então, assim, para o Vilaça, existe uma concepção stricto sensu e lato sensu. A stricto sensu é aquela modalidade que se manifesta nos planos diretores e nos planos físicos territoriais. O plano diretor no Brasil hoje é uma modalidade de planejamento em que vai se derivar muitas outras modalidades de planejamento. Por exemplo, o plano diretor ele não é um plano exatamente de ação, mas ele é um plano que dele vão derivar, por exemplo, os zoneamentos, vão derivar, por exemplo, os planos setoriais, uma série porque no plano diretor, como próprio, ele dá direção para uma série de intervenções no espaço. Então, assim, eu estou dizendo na minha tese que o plano diretor, ele prepara o território para os usos, né? Então, de que forma esse plano diretor está sendo preparado para os usos? Qual a sua efetividade? Né? Ele tem se consubstanciado, ele pode ser compreendido como um plano em que se efetivam alguns dos instrumentos que ele coloca, então essa é a ideia. E uma concepção lato sensu que vai englobar o planejamento de novas cidades, o controle de uso do solo, né? O planejamento setorial. Então, o stricto sensu ele é mais amplo, e o lato sensu ele seria aí, né, coisas mais específicas que derivam. Essa perspectiva stricto sensu e lato sensu, elas não se anulam, elas se complementam. Então, o planejamento urbano no Brasil, como eu falei antes, né, essa ideia do que era o planejamento urbano, do que era o urbanismo. Se a gente for pegar no início do século XX, gente, no Brasil, o planejamento, o urbanismo, ele era muito voltado para os aspectos estéticos e funcionais, as cidades higienizadas, né, os códigos de postura, como é que se deveriam portar, quem deveria transitar pela cidade, tinha toda uma questão. A partir dos anos 30, 40, a partir da era Vargas, a gente observa uma concepção de planejamento muito diferenciada, uma concepção mais moderna, uma concepção mais científica, eu diria, né? Nessa concepção de planejamento urbano. Então, pode passar, pessoal. Então, não há uma dificuldade conceitual na história do planejamento urbano no Brasil. Se considera como política urbana o discurso do Estado. E a ação real possui objetivos frequentemente ocultos. As várias formas de planejar, os zoneamentos, os planos setoriais, os planos diretores e os projetos das cidades novas. A gente precisa entender o seguinte: como o planejamento ele é preparado pelo Estado, o Estado ele emite uma ideologia, ele produz um discurso e uma ideologia. Então se cria um discurso sobre a cidade. Tá? E esses discursos sobre a cidade acabam muitas vezes camuflando a cidade real. Né? Então é interessante fazer uma crítica da ideologia desse planejamento urbano. Como é que acontece? Né? Por exemplo, os governos eles querem mostrar o que tem sido feito, as obras, mas eles muitas vezes camuflam, eles têm um discurso sobre a cidade. Então, muitas vezes, a ação ela é camuflada, são objetivos muitas vezes ocultos, que nós não sabemos. E aí eu falo aí dos tipos de planejamento urbano, tá? Eu elenquei aí 4 tipos: o planejamento higienista. O planejamento higienista, a gente pode situar ele no final do 18, no século 19, e a maior expressão desse planejamento, gente, foi o planejamento feito em Paris, sobre os auspícios do Barão de Haussmann. Fez uma reforma gigantesca em Paris. A Paris que a gente conhece hoje é derivada do Haussmann, né, os boulevards, as grandes avenidas. E esse planejamento higienista, o principal plano no Brasil, que seria, eu costumo dizer que é um simulacro do que foi o de Paris, foi o Pereira Passos, no Rio de Janeiro. Né? Um processo muito intenso de destruição de casarões, de prédios, de expulsão de pessoas dos seus locais de cortiços, né?
abrindo novas avenidas para que esse espaço ele fosse mais higienizado, que circulasse mais o ar. Então, esse planejamento ele vai se situar aí até os anos 20 aqui no Brasil, tá? Mas nos anos 30 e 40 a gente ainda tem muito desse tipo de planejamento. Porque se a gente for olhar no Brasil, o início do século XX, final do XIX, início do XX, a segunda metade do XIX, início do XX, muitas doenças eram atribuídas às questões urbanas. Aqui em São Luís teve a peste, por exemplo, no início do século XX, a varíola, e tem muitas cidades por essa questão insalubre, né? Depois disso, a gente tem aí o planejamento modernista funcionalista. Esse a gente pode situar a partir da Era Vargas, né? Um planejamento aí muito derivado dos congressos aí de arquitetura no mundo, né? Influenciado por Le Corbusier, a cidade como uma máquina de morar, né? Aqui ele falava lá, a cidade para o lazer, para a moradia, para o trabalho. Então, essa concepção, uma cidade mais funcional, uma cidade onde o automóvel tinha uma preponderância fundamental. Depois, o planejamento estratégico, né? Se eu puder indicar um texto para vocês muito bom, e até hoje bastante atual, é um texto do Weiner, sobre o planejamento estratégico, num livro chamado A Cidade do Pensamento Único, né? Organizado por ele, pela Hermínia Maricato, um texto muito bom sobre planejamento estratégico. Ele pega as experiências de Barcelona também. Então, o planejamento estratégico seria aquele planejamento em que a cidade ela teria que funcionar como uma empresa, né? As cidades, e aí por isso também esse planejamento neoliberal, né? A cidade como empresa. É muito esse discurso das cidades inteligentes, né? Uma cidade voltada também para essa parceria público-privada. Então, nesse discurso. Ele foi muito comum no final dos anos 80, a partir do consenso de Washington, e durante todos os anos 90 e início dos anos 2000. E, por fim, esse planejamento participativo que a gente conhece hoje, né? Também colocado pelo pessoal do Observatório das Metrópoles como reformista. O pessoal do Observatório das Metrópoles, lá, o Orlando, o próprio Queiroz Ribeiro, eles trabalham numa perspectiva muito reformista. O planejamento urbano, a ideia de cidade é muito reformista. Que seria justamente a ideia de, dentro de uma esfera pública, né, como falava Habermas, de participação de diversos setores na construção da cidade, né? Essa ideia da participação, ela vai muito em torno de você ter voz e de você participar das decisões na construção da cidade. E essa proposta, e recebe muitas críticas pós-Estatuto da Cidade, porque esse planejamento ele é visto por alguns autores como farsa, ele é visto por alguns autores, inclusive o professor Eduardo Machado coloca que não foi um tipo de planejamento que conseguiu vencer os interesses do mercado imobiliário, dos construtores das cidades, mas todos os autores colocam que esse planejamento participativo ele tem sim a sua importância, embora haja limitações, né? É um tipo de planejamento que é derivado de muitos anos aí, né? Pelo Movimento Nacional de Reforma Urbana, mas também é um tipo de planejamento, gente, como se só a legislação fosse capaz de mudar as estruturas, né, os problemas estruturais urbanos no Brasil. E a questão é mais complicada, é mais complexa do que essa. Pode passar, pessoal. Então, esse histórico, eu botei aqui para título mesmo de curiosidade. Eduardo, surgiu aqui uma pergunta aí do Renan. No caso, o planejamento de Brasília se deu pelo modo estrito senso, por qual razão tantas queixas de que Brasília seria uma cidade mal planejada? Imagine que hoje, no presente, que ele está falando essa avaliação. Ele quer pensar qual o sentido de Brasília nessas ideias de definição de tipo de planejamento. Tá. Brasília, gente, é a maior prova, né? É a cidade mais emblemática do ponto de vista de um planejamento modernista, né? A cidade de Brasília é uma cidade funcional, a cidade do planejamento modernista. Agora, eu particularmente acho Brasília
e eu não sei se o professor concorda comigo, se os alunos concordam, eu acho Brasília uma cidade, sinceramente, assim, do ponto de vista estético, morfológico, muito triste, assim, de paisagem, né? Embora ela seja uma cidade funcional, você tem acesso a serviços em Brasília muito fácil. Qualquer quadra que você vira, você tem uma série de serviços para você, próximos da sua casa, porque Brasília foi planejada para isso. Só que Brasília, ela extrapolou o que se foi planejado para ela. Nós temos um espaço em Brasília fortemente segregado, porque quem mora no plano piloto é uma quantidade de pessoas que tem um poder aquisitivo bom, alto. Um metro quadrado no plano piloto é um dos maiores do país. Eu acho que só perde ali para a zona sul do Rio, ali naquela área do Leblon, porque o metro quadrado é caríssimo. Então, assim, do ponto de vista estético, do ponto de vista funcional, né, Brasília é um sucesso. Mas se você for pegar do ponto de vista identitário, essa questão morfológica, sabe, eu vejo uma cidade muito triste do ponto de vista da paisagem. Embora nós temos ali, a gente observe em Brasília obras de arte, como a catedral, né, que são maravilhas. Brasília é patrimônio da humanidade. Mas, assim, ela é objeto de um planejamento do funcionalista modernista. É o maior exemplo no mundo, a meu ver. Se você vê o que o Niemeyer faz, os projetos que faziam, os projetos do Niemeyer, eles são projetos onde tem algumas curvas e muitas retas, né? Então, porque ele até o fim da vida, Niemeyer foi isso. Como é? Um discípulo do Le Corbusier. E o Lúcio Costa que fez toda essa funcionalidade, né? O urbanista Lúcio Costa que fez toda essa cidade funcional que é Brasília. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta. Luiz Eduardo, posso ajudar na resposta? Pode? Não, eu concordo muito com o que você falou, exceto a parte de que ela é feia. Eu acho Brasília bonita. Mas, para ajudar na discussão com a pergunta do Renan, né? É bem isso que o Luiz Eduardo comentou, gente. Brasília foi uma cidade, é um dos maiores exemplos de uma cidade modernista, porque ela nasceu modernista, ela não se moldou no ideal moderno, ela foi criada, pensada e executada dentro do modernismo. Por isso que ela tem essa lógica das grandes vias, é uma cidade pensada para o transporte privado, para o carro, de um público muito reduzido. Se eu não me engano, a capacidade que Brasília foi construída era para 500 mil habitantes, ou era 250 mil habitantes, do plano original. E hoje em dia tem muito mais que isso, principalmente considerando as cidades satélites, né, os aglomerados que vieram ao redor. Mas se você, como o Luiz falou, né, se você mora dentro do plano piloto de Brasília, você está morando num lugar, querendo ou não, muito bom, assim. A sua quadra vai ter todos os serviços que você pode necessitar, se não tem ali nos arredores. Se você tem um carro, você consegue transitar por lá com muita agilidade, com muita rapidez. Brasília tem vias muito largas, muito de velocidade muito alta, comparada com de outras cidades, por exemplo. E é nesse sentido mesmo. Foi uma cidade planejada para ser modernista e alcançou esse objetivo, e talvez na década de 60, 70 tivesse uma característica de vida muito agradável. Hoje em dia, pelo contingente populacional e pela necessidade de pessoas morarem ali na proximidade por serviços, empregos, enfim, os mais variados tipos, acabou se tornando um pouco desagradável para algum público, mas não são todos. Brasília também tem esse aspecto dos públicos. Tem público que não sofre com esse mau planejamento da cidade. E Wesley, a gente tem que também entender uma outra questão, né? Falando de Brasília, gente, Brasília foi construída no meio do nada, em cima do Planalto brasileiro, Planalto Central. Foi assim, imaginem a construção de Brasília, a quantidade de concreto, ali foi uma obra assim, das mais representativas. Se a gente for observar, imaginem que derivado de Brasília, as cidades planejadas no Brasil, aí eu coloco Teresina, Palmas, outras cidades, do ponto de vista também da funcionalidade, elas também carregam, elas são tributárias desse planejamento modernista. Tá? Não tanto na forma, né, mas muito da questão da funcionalidade.
né? Se a gente for pegar as cidades planejadas no Brasil, elas são muito derivadas desse planejamento modernista, tá? Então, assim, Brasília é uma cidade emblemática, né, nessa perspectiva. Só que é uma questão de gosto. Eu, do ponto de vista paisagístico, né, eu realmente não me agrado. Mas é uma questão de gosto. Né? Mas do ponto de vista funcional, você tem tudo à disposição no plano piloto. E aí, como o Wesley falou, as grandes avenidas, né? Muitas avenidas imensas. E você está no plano piloto, você está perto de tudo, né? Você chega muito facilmente, você não se perde. Uma pessoa que chega no primeiro dia em Brasília, ela for alugar um carro, a primeira vez que ela tem, ela vai conseguir andar pelo plano piloto tranquilamente, né? É isso. Posso continuar ou tem mais alguma pergunta? Pode continuar, Eduardo. Eu acho que depois vão surgindo as questões, mas pode continuar. Então, aqui tem um artigo que vocês devem conhecer também, muito interessante, sobre a história do planejamento urbano do Vilaça, né? Então, ele fala aí do histórico do século XX, chama de urbanismo e plano diretor, essa primeira fase, né, entre 30 e 65, dos planos de melhoramento e embelezamento. Tem os superplanos aí, que é o plano diretor e urbanismo multidisciplinares, plano Agache, né? E os planos sem mapa, né, que é o período do plano intelectual, esse plano discurso. São Paulo é um exemplo disso, né? O planejamento, o plano diretor de desenvolvimento integrado de São Paulo, ele tem muito isso. Seria um planejamento burocrático, né? De intelectuais estatais, né? Que estavam ali no estado para servir ali, para pensar a cidade. A cidade era pensada, gente. A cidade, a maior parte do tempo, ela foi pensada sempre por um grupo de burocratas e de intelectuais, né? Inclusive, até hoje, mesmo com esse advento participativo, quem ainda pensa a cidade, do ponto de vista do planejamento, é um punhado de intelectuais orgânicos, ligados ao poder, ligados a uma ideologia também dominante, e em alguns locais, muitas vezes, não se conhece a cidade real, essa cidade segregada, essa cidade silenciada, né? A gente tem que falar um pouco disso também. Pode passar, professor. Então, assim, o planejamento estratégico versus o planejamento participativo, né, um conceito de desenvolvimento sustentável nessa ênfase ambiental. A partir dos anos 70, com a Conferência de Estocolmo, os planos, né, a legislação urbana, de um modo geral, ela começou a colocar em seus textos a questão ambiental, né? Então, quando se começa a fazer planos a partir no período autoritário da ditadura militar, a questão ambiental ela começa a ser problematizada, porque também era justamente por esse contexto global, de se começa a falar dos problemas ambientais. O Estatuto da Cidade, né, ele vai colocar assim, novos princípios e diretrizes para essa política urbana. Então, uma nova concepção de planejamento urbano, da qual o plano diretor é o carro-chefe. Assim, antes do Estatuto da Cidade, também nós tínhamos planos diretores. A gente chamava de Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Vou explicar um pouco disso. Como é que se fazia? Os primeiros planos diretores, como a gente conhece hoje, eles começaram a ser feitos durante a ditadura militar, que a ditadura militar fez um grande programa financeiro de habitação, né? Disponibilizou muito crédito, e fez um banco, o Banco Nacional de Habitação, no caso, o Banco do Nordeste também agiu nisso aqui no Nordeste, e ele começou a financiar a construção de conjuntos habitacionais. Só que esses conjuntos habitacionais, eles eram direcionados a pessoas que trabalhavam, funcionários públicos, né? Esses que pagavam com FGTS, uma série de outros ganhos. O que acontece? Quando se foi criado o BNH para fazer isso, os militares eles queriam sanar o problema habitacional. O problema é que a população que não tinha renda, uma renda formal, essa população ela ficou apartada disso. No caso de São Luís, é muito parecido com Recife, por exemplo, quando houve os financiamentos habitacionais, né, nos anos 60 e 70, sobretudo, um contingente começou a se direcionar às cidades, e um contingente que não tinha condição de ter uma terra na cidade, não tinha condição de ter uma casa. Então, muitos foram ocupar palafitas, né?
Né, em Recife se chama de mucambos, né? Aqui em São Luís a gente também ainda chama de cortiço, ou chama alguns locais chamam de favela. Muitos foram ocupar os manguezais com as palafitas, muitos foram ocupar áreas próximas a lixões, a alagados, a picuns. Então, e o que a ditadura fez? Ela direcionou esse recurso e disse assim, olha, para vocês terem acesso aos recursos habitacionais, vocês têm que fazer planos diretores, justamente para ordenar. Né? Então, começaram os loteamentos, começaram a se fazer os zoneamentos e planos diretores para ordenar. Né? Isso, uma questão fundamental nesses planos diretores foi a questão viária. Né? O carro ele começa, de forma muito mais forte, a ser o centro da cidade, o centro do modo de vida urbano. Então, esses planos diretores eles priorizaram, sobretudo, a questão viária. Para onde a cidade vai crescer, a abertura de novas avenidas. No caso de São Luís, o que foi emblemático foi a construção de 2 pontes. Né? A cidade ela vai crescer para novos territórios a partir da construção de 2 pontes sobre o rio Anil. Né? A ponte que a gente chama aqui de José Sarney e a ponte do Ipase, né? Que foi direcionado que ela foi construída especificamente para ligar um novo conjunto habitacional. E o que aconteceu nesse inteirinho aí? Então, os governos municipais começaram a contratar consultorias, e essas consultorias especializadas ganharam muito dinheiro com isso. Olhem aí, essas consultorias, elas trabalharam para uma cidade que se diferenciaria, aí começa a se aprofundar as desigualdades, porque esse planejamento ele não era voltado para populações mais empobrecidas. Não era para resolver esse problema. Tanto que no final, eu pesquisei isso na tese também, ao final, quando o BNH ele é extinto ali no final da ditadura, acho que no governo Sarney, início do governo Sarney, simplesmente 24... queriam atender mais de 80% do déficit habitacional, resolver. Atenderam apenas 1/4 disso, 24%, quase 25%. Então, mas aí também tem outras condicionantes, né? Uma série a ausência de uma reforma agrária, né? Porque nós vivemos um intenso processo de êxodo rural e industrialização em grandes cidades, que atraiu muita gente. Então, e aí a gente vai para o Estatuto da Cidade. O que é o Estatuto da Cidade? Ela vai ser uma lei que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição. Né? Foi uma briga muito grande colocar esses 2 artigos na Constituição, gente. Porque a luta pela reforma urbana ela vai começar por um grupo de arquitetos e de certos intelectuais no início dos anos 60, um congresso de arquitetos, só que essa luta pela reforma urbana ela é apagada durante o período da ditadura, e ela só começa a ser rediscutida com a anistia no final dos anos 70. E aí nós temos um outro movimento, que é o Movimento Nacional de Reforma Urbana, que aí já tem a participação de novos setores, não só de arquitetos, mas de intelectuais e pessoas que sofriam, né, com desemprego, com a falta de moradia, né, dentro das grandes cidades. Sobretudo as maiores cidades, elas tiveram um papel preponderante, como São Paulo e Rio. E se começa a falar para incluir desses 2 artigos, que só vão ser regulamentados em 2001, no final do governo Fernando Henrique, pelo Estatuto da Cidade. Né? E a gente tem aí um salto com a criação do Ministério das Cidades, e em 2003, com Lula, com o governo Lula, que eu acho que com o ministro Olívio Dutra, né? E aí se pega aí uma série de intelectuais que já trabalhavam por essa reforma urbana, a Hermínia Maricata e a Raquel Ronico foram secretários na época. Depois romperam porque o ministério ele virou moeda de troca política, foi entregue ao PP de Maluf, e aí ele perde aí aquela ideia, né, inicial de sanar problemas e de efetivar instrumentos, né, para resolver, para minorar problemas estruturais nas cidades. Então, esse estatuto ele vai versar sobre normas e diretrizes gerais da execução da política urbana.
a questão principal dele é que eles têm uma série de instrumentos muito interessantes. Cabe dizer, fazer um adendo, que os instrumentos que nós temos no Estatuto da Cidade, eles já eram utilizados em planos diretores nos anos 80. Tem cidades pioneiras nos anos 80 que já utilizavam. Por exemplo, no plano diretor de 92 em São Luís, e Fortaleza, Porto Alegre, Belo Horizonte, nos anos 90 já tinha, por exemplo, instrumentos como o solo criado, instrumentos como as zonas de interesse social, uma série de instrumentos que tinham entrado nos textos das leis. A gente tem dois movimentos muito interessantes, gente. Uma escalada de planos diretores dos anos 70, a maioria desses planos diretores é revisada nos anos 90, e esses planos diretores, eles, dentro de um outro processo, eles colocam ali até o ano de 2006. Os planos diretores participativos, eles foram obrigados a serem realizados em cidades de 20 mil habitantes para cima, no Brasil. E olha que a gente tem mais de 5.500 municípios. E o período, você tinha que fazer esses planos diretores participativos até 2006. Então, explodiu no Brasil uma quantidade imensa de planos diretores, a maioria publicados em 2006. Eu não sei se o de Fortaleza é desse ano, ou se é um pouco antes. O de São Luís foi de 2006, fizeram ali no limite. E ele é obrigado a ser revisado de 10 em 10 anos, né? Então, só que assim, a crítica que muitos fazem é que para muitos municípios, esse plano, a maioria desses municípios, o plano a legislação do plano diretor era uma mera formalidade. Então explodiram-se consultorias, né? Muitos professores, inclusive geógrafos, ganharam muito dinheiro por aí prestando consultorias, arquitetos, né? E por vários. Então a gente também observa. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, não necessariamente vai entrar no plano na minha tese, mas eu menciono uma série de planos diretores que se repetem. Textos iguais, textos muito parecidos, né? Porque era uma formalidade, são leis para ficar na gaveta, para nunca serem, né, com as exceções. Então aí, eu trouxe uma tabela com o que tem aí no Estatuto da Cidade, tá? Então nós temos os planos, os estudos e os institutos, né? Os planos, por exemplo, planos nacionais, regionais, planejamento de regiões metropolitanas, o planejamento municipal como plano diretor. Em relação aos estudos, o estudo prévio de impacto ambiental, os institutos tributários e financeiros, estudos jurídicos, né? Tem todo um jargão que expostos nesse estatuto que são transportados para a legislação urbana, tanto do plano diretor como da lei de zoneamento, né? O uso, parcelamento do solo. Os instrumentos da política urbana, a gente classifica em 4 categorias no Estatuto da Cidade, né? O primeiro são os instrumentos de indução do desenvolvimento urbano. Na próxima, professor. Então, os urbanistas que trabalham há muito tempo com isso, eles sabem muito, porque, só que, como eu disse, muitos desses instrumentos, eles não são colocados em prática. A gente observa em estudos que os que são colocados em prática é quando há ganhos para o mercado imobiliário. Né? Então, por exemplo, parcelamento, edificação e utilização compulsória, o direito de superfície, a outorga onerosa do direito de construir, o direito de perempção, as operações urbanas consorciadas, né? Uma operação urbana muito famosa é a operação Faria Lima, em São Paulo, né? Fez uma grande reforma ali, né? Em São Paulo. Eu acho que a Ana Fani fala dessa operação num livro chamado Espaço e Tempo na Metrópole. Ela fala um pouco dessa operação urbana na Faria Lima. Então, São Paulo, né, gente, é o principal município onde você vai... É o grande laboratório do planejamento urbano no Brasil, né? Tanto do ponto de vista das discussões, da luta pela reforma urbana, os direitos à moradia, porque é a maior cidade do país, então ela tem uma experiência muito mais consolidada, né? Aí também existem também os instrumentos de regularização fundiária, por exemplo, as zonas especiais de interesse social, né?
Quando estivemos, Alexandre, lá naquele congresso de 20 anos do Observatório das Metrópoles, acho que foi em 2018, eu estava numa sala que eu fui apresentar a minha pesquisa e uma pessoa de Porto Alegre estava. Lá é chamada de áreas especiais de interesse social. Em Porto Alegre, existem muitíssimos territórios que são áreas de interesse social, né? Porque Porto Alegre foi uma área onde teve a experiência de um orçamento participativo pioneira e que logrou sucesso, logrou êxito. Só que o que acontece? Não adianta você delimitar no mapa da lei essas áreas. Você tem que regulamentar. Você tem que falar. O que é regulamentar, gente? É fazer uma lei específica. É como no Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é a regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição de 88. Essas zonas de interesse social que servem para regularização fundiária, saneamento básico, levando infraestrutura, iluminação, serviços, são, vamos dizer assim, objeto para regularizar áreas, né, do ponto de vista fundiário, que são um gargalo dentro da estrutura urbana brasileira, das cidades brasileiras. E existem outros, né, a concessão de direito real de uso, a concessão de uso especial para fins de moradia. Então, esses instrumentos de regularização fundiária, eles são muito, muito relacionados aos usos, tá? Outros instrumentos de democratização da gestão urbana, né? Os estudos de impacto de vizinhança. Aqui, eu não sei se eu vou falar uma coisa para vocês, vai inaugurar uma loja da Havan aqui em São Luís. E é perto da minha casa aqui. É numa avenida e tá a maior briga porque tá chegando a Estátua da Liberdade, né? É uma estátua de 35 metros que vai ser uma coisa muito chocante na paisagem do lugar aqui. Então tem um movimento aí sendo contra para ver se embarga essa estátua, e botando ela no estudo de impacto de vizinhança, né? Para ver se proíbe, porque tiveram 2 cidades no Brasil que proibiram, porque ela é chocante para a paisagem do lugar, né? Não vai ter nada perto, ela vai chamar muita atenção de bem longe. Inclusive aqui do apartamento que eu moro, eu vejo a fachada dessa loja da Havan e tem um movimento dizendo aqui não, a gente não quer esse tipo de coisa. Então está uma certa briga, inclusive judicial, em relação a isso. Então, por exemplo, a gestão orçamentária participativa, a gestão participativa metropolitana, então a iniciativa popular, o plebiscito, o referendo, são esses instrumentos aqui, que eu julgo muito importantes, eles raramente são colocados em prática nas cidades brasileiras, tá? E os instrumentos de financiamento da política urbana, as operações urbanas, né, o IPTU progressivo, por exemplo, para cobrar de quem tem mais, por exemplo, pessoas que deixam casarões. Aqui no São Luís tem muito isso. Você tem um centro histórico onde casarões são abandonados pelos donos. Eles não dão uso, então eles têm que pagar um IPTU maior, porque eles não estão dando uso àqueles locais. Então, e aí o plano diretor, né? Que é uma esfera, né? Uma dimensão muito importante dentro do Estatuto. Que ele se desenvolve no Brasil nos anos 50, né? Mas é um instrumento jurídico norteador da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Do ponto de vista jurídico, ele vai ser isso, tá, gente? Norteador da política de desenvolvimento e de expansão urbana nos limites municipais, tá? Então, ele não vai ser um plano de ação. Porque faltam normas de execução concreta, mas ele dá todo o direcionamento para que outras legislações, para que outras leis, né, sejam regulamentadas a partir dele. Então, os planos diretores anteriores a 88 eram chamados de planos de desenvolvimento integrado, né? Depois, depois de 88, eles se diferenciam dentro de um planejamento mais estratégico, e depois do Estatuto da Cidade, dentro dessa perspectiva participativa, né? Eu trouxe aí o título da minha tese, né? Chama Urbanização e Planejamento Urbano na Periferia do Brasil, o caso do processo de revisão do Plano Diretor Participativo. Ele é delimitado aí nesse tempo. 2019 é quando se entrega o projeto na Câmara dos Vereadores, depois de realizadas audiências,
depois de reuniões no conselho da cidade. Então, a minha tese, tá, gente? Eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia. Basicamente, deixa eu falar aqui para vocês. A tese que o planejamento urbano em São Luís, representado pelo seu principal instrumento urbanístico e jurídico de política de desenvolvimento e expansão urbana, o Plano Diretor Participativo, apesar de tentar mobilizar entidades e organizações em torno do debate sobre a cidade, ele vai se apresentar efetivamente como um produto de uma tecnoburocracia e do discurso estatal de cunho reformista, que possui a característica basilar de preparar o território municipal para usos específicos, a fim de atender às exigências de um capitalismo hegemônico, né? De um novo capitalismo hegemônico em seu contexto transescalar, sobre a influência de forças políticas e econômicas. Então, a minha tese está dentro dessa perspectiva. Eu trabalho tanto o processo em si, como as repercussões para os usos, né? Porque o setor imobiliário, o setor construtivo na cidade, ele quer uma segurança jurídica para instalar novos empreendimentos em torno de um porto, né, chinês, de uma empresa que vai investir aqui mais de 1 bilhão na cidade, e aí está um imbróglio desse. Eu estou analisando um pouco isso. Estou dizendo que o plano diretor, a razão dele existir do jeito que ele está hoje, é em função desse porto. Então eu falo um pouco disso, na verdade eu analiso isso na tese, tá? Então, o que acontece? Dentro dessa perspectiva, eu quero, aqui a região metropolitana, né, de São Luís, na verdade a ilha mesmo, né, com os 4 municípios, ela vai abarcar uma população de 1,5 milhão de pessoas. Os outros municípios ali no continente, eles são municípios que não têm, do ponto de vista da rede urbana, tanta importância. Então, eles entraram a partir de 2015 aí, né, nesse processo, mais de uma perspectiva institucional mesmo, que alguns pesquisadores chamam de cidades de papel, né, as regiões metropolitanas de papel. Muitas, do ponto de vista funcional, político-econômico, elas não se efetivam como regiões metropolitanas com uma série de serviços, mas só na lei mesmo. Pode passar, professor. Aí eu tenho o espaço urbano de São Luís. Não sei se a gente vê que tem uma ocupação muito grande na parte centro-norte. E aí eu vou mostrar que é uma cidade de crescimento urbano. Pode passar, professor, a próxima. Aí a gente tem, em 92, que foi quando foi feito o plano diretor, a mancha urbana. E em 2010, como é que está essa mancha urbana? É uma cidade, uma cidade que está em processo intenso de conurbação, né, com os municípios vizinhos. E aí é um outro mapa que eu peguei aí do IBGE, também falando um pouco dessa mancha urbana. Então a gente tem aí ela muito concentrada nessa parte norte. Pode passar, professor. Também aí uma diferença entre a ocupação desse espaço, né? Esse é um documento da prefeitura. Observe que essa mancha é em torno da BR-135 e na parte centro-sul do município que existem uns empreendimentos industriais, portuários e uma zona rural, que agora, com o plano diretor, está prevendo a supressão de 40% dessa zona rural para interesses aí da construção desse porto. E o empresariado local, ele quer essa segurança jurídica porque pretende transferir muitos de seus empreendimentos para essa área retroportuária, que vai ocupar uma área imensa aí, né, para dar suporte às atividades do Porto São Luís, chama Porto São Luís. A empresa que vai construir esse porto, só a título de curiosidade, gente, chama CCC, que é a maior empresa de infraestrutura da China. Ela é a mesma empresa que construiu a maior ponte do mundo lá na China, tá? Então é um empreendimento gigantesco. Então aí também um outro mapa, falando também dessa questão dos arruamentos aí para ver como essa conurbação ela está intensa na cidade. E eu peguei 2 imagens no Google aí, pode passar, professor, uma imagem de 2007, isso aqui como eu falo desse rompimento de fronteiras urbanas, a gente observa aí
uma área na fronteira do município de São Luís com Ribamar. Pode passar outra, professor. Eu peguei a mesma perspectiva. Se o senhor puder passar e voltar, passar e voltar. Então, isso aí é um intervalo aí de 13 anos. Tá? Esse condomínio aí que apareceu, essa construção, é o condomínio Alphaville. Então, assim, nós temos esse intenso processo de conurbação porque o preço do solo nessa área é mais barato. O Alphaville aí, no caso, vai ser um grande enclave aí, fortificado, tá? São pessoas milionárias que moram nessa área aí. E eu trago aqui também a ideia dos aglomerados subnormais, do IBGE. Tem uma cidade cheia de problemas. Pode passar, professor. Isso aí é uma classificação do IBGE. Em alguns locais são chamados aí de favelas, cortiços, mucambos. Que, pode passar, São Luís vai ocupar, do ponto de vista absoluto, a 8ª posição na quantidade de habitações subnormais. Em São Luís nós temos em torno de 310 mil moradias. Dessas, 101 mil estão dentro, 1/3, né? Estão dentro aí dessa classificação de aglomerados subnormais. Do ponto de vista relativo, pode passar, professor. São Luís vai ocupar aí a 4ª posição, tá? Fortaleza aí ocupa a 5ª. Então, isso aqui só as capitais, tá? Então, São Luís aí tem 32% de suas... O que assusta é Belém, por exemplo. Belém tem mais de 50%, né? E aí tem um mapinha que eu trouxe sobre esses aglomerados subnormais na ilha. Em vermelho, laranja... Pode passar, professor. Em vermelho e laranja a gente tem aí uma quantidade maior, tá? Eu vou acelerar um pouco para a gente... pode passar, professor. Esses são os instrumentos que estão no plano diretor, na proposta do plano diretor, que são derivados do Estatuto da Cidade. Nas audiências públicas, a prefeitura quis fazer crer que esses instrumentos vão ser implementados na cidade. Isso é muito duvidoso, porque em 2006, quando foi aprovado o plano diretor, esses mesmos instrumentos estavam expostos e apenas um foi efetivado, foi regulamentado. Então, a gente não tem garantia nenhuma que esses instrumentos eles vão ser efetivados na cidade. Né? Pode passar, professor. Aí eu tenho 2 mapas. A área em rosa aí é a área de expansão urbana. A área que está aí... Eduardo, desculpa, é só porque eu fiquei com a dúvida, você falou que só um foi regulamentado, qual que foi? Qual instrumento foi regulamentado? O solo criado. Tá? Já que... o solo criado. Porque tem um ganho também para as empresas, né? Sim. Se a gente observar a literatura, essa ideia do solo criado, desde os anos 80, ela era encarada pelo Movimento Nacional de Reforma Urbana como uma coisa muito boa. Mas só que era na teoria, na prática se mostrou, né, não tão boa. Então, assim, essa é a proposta do plano diretor. Essa área em verde aí são zonas ambientais, são zonas rurais. Tá? A parte rosa aí é a parte de expansão. O mapa da direita aí é essa expansão justamente para favorecer aí o porto, que é uma área que não tem características urbanas e as contas do município estão quebradas também, né? Então, a gente não tem garantia que se vá levar também infraestrutura urbana para essas áreas. Pode passar mais um, professor. Eu trouxe aí as notícias em jornais de circulação nacional e locais, como esse porto aí, que vai ser um porto que vai ser responsável por escoar parte da produção de commodities no Brasil, que vem do centro-oeste, que a gente está na região do Mato Piba, tá, gente? E a ferrovia norte-sul, ela cruza com a Carajás, São Luís. Então vai ser uma grande área de escoamento, porque São Luís está próxima de mercados aí muito importantes, e São Luís tem um calado natural muito grande. Aqui aportam navios, os maiores navios do mundo aportam em São Luís. Então a quantidade de carga, né, é imensa. Da mesma forma que o porto aqui recebe muito combustível, né, que vai abastecer Pará, Tocantins, Piauí e outros locais também do Brasil. Então a gente vê aí essas notícias.
Eu vou passar mais à frente, professor. Vai passando um pouco mais na notícia lá. Mais. Passa mais um pouco. Então, assim, isso aqui é uma notícia de 2014, quando eu começo minha pesquisa. A Federação das Indústrias, ela participou da construção dessa proposta em off, antes de ir para o Conselho da Cidade, tá? Então, o setor construtivo, sim, do SCON e a própria FIEMA participaram da construção da proposta que foi para o Conselho da Cidade para ser discutido pelos diversos agentes. E aí eu queria chamar a atenção na próxima, hein, professor, nessa notícia de jornal, Singapura e São Luís. Foi ventilado por um intelectual orgânico ligado aos setores imobiliários que São Luís pode se transformar numa Singapura, se efetivar esse porto, né? Ele fez uma comparação assim, se vocês olharem a cidade-estado de Singapura, ela tem praticamente o mesmo formato da Ilha do Maranhão, ela é um pouco menor, mas Singapura é um entreposto com uma movimentação aeroportuária imensa, portuária imensa, e é uma área 100% urbanizada, com infraestrutura assim, de coisas assim, que você não encontra, e a diferença para São Luís é gritante. Então, eu analiso esse discurso do dominante, né, o discurso das indústrias, da construção civil e do mercado imobiliário, de que São Luís pode, sim, no futuro, né, se aproximar de uma Singapura brasileira, né? Inclusive foi o ex-professor da universidade que colocou isso, tá? Aí eu termino, gente, digo assim, como planejar e definir estratégias e alternativas para a sociedade viver em melhores condições no território, no espaço, né? E aí eu também, aqui é um legado do Milton, né, do Milton Santos, né? Então é preciso considerar o espaço geográfico como instância social, o território usado como categoria social. Essa ideia do território usado, gente, a Ana Clara Torres Ribeiro chama de território praticado. Existe uma polêmica, porque um grupo de geógrafos entende, não, por que usar essa ideia de território usado, né? Já subentende-se que esse território ele é usado, para ser território tem que ser usado. Então tem essa ideia também. Mas um lugar como o espaço do acontecer solidário, né? Da coexistência, da convivência, da resistência, quem utiliza, ou do bem-estar comum, né? Como coloca lá o Negri e o Hardit, né? Bem interessante nessa perspectiva aí que eles colocam. É isso, gente. Professor, desculpa, eu acho que eu falei demais. É isso, gente. Obrigado. Nada, Eduardo, que isso. Muito pelo contrário, você nos brindou aí com uma apresentação com múltiplas dimensões. Eu acho que os colegas que assistiram, né, alguns tiveram que sair, eu não entendi por quê. Só um que avisou, porque tomaria vacina, mas os demais conseguiram, né? Você, inclusive, fez uma revisão de alguns aspectos que nós tínhamos conversado, tratado de maneira mais en passant ao longo da disciplina. Você trouxe elementos que o Marcelo tinha comentado na aula anterior, inclusive com mais detalhes, trazendo referências, e traz essa riqueza que você está, né, mergulhado na sua pesquisa. É muito interessante que os alunos acompanhem essa dimensão, né? Porque aqui, Eduardo, como você é professor, também sabe disso, tem que a realidade do departamento, você tem alunos que são licenciandos, e você é licenciando, né, na sua graduação, que eu estava vendo. Então, essa dimensão, lógico que muitos pretendem ir para a sala de aula, e muitos dos nossos alunos vão ocupar escolas nas periferias, nas zonas mais pobres das cidades, né, na rede pública, municipal e federal, e como é importante levar esse conhecimento-chave, né, nas zonas urbanas, sobretudo, para debater. Então, para os nossos alunos da licenciatura que pretendem, né, ter a sua vida profissional vinculada ao ensino, isso são conhecimentos riquíssimos. Para a dimensão dos bacharéis, que também nós temos uma quantidade de bacharéis que pretende, né, trabalhar em consultorias, trabalhar em órgãos públicos ou outras empresas, né? Essas também são informações que eles sabem que precisam aprofundar. A disciplina de geografia urbana, ela tem uma ementa muito diversa, então é difícil você, em 64 horas, e sobretudo nesse mecanismo remoto, né, cansativo, você sabe detalhar, sabe trazer para todas as dimensões. E para aqueles que vão para a academia, você está demonstrando, né, alguém que
que na sua experiência, 4 anos, não só 4 anos, que você já vem, né, das suas experiências pretéritas, mas nesses 4 anos aí de dedicação à tese, aos debates, às leituras, acho que você poderia falar até um pouco mais na sua participação, as suas entrevistas, a sua participação como alguém que escutou vários atores, ou melhor, agentes sociais nesse processo. Então, eu acho que você poderia contribuir também nessa lógica dessa sua formação, né, enquanto você é muito amadurecido já, mas essa sua formação nesse processo de doutoramento, que contribuiria muito para que os nossos alunos tivessem essa visão de futuro. E destacar, sobretudo, a China, né? Depois dessa aula de urbana, eu tenho uma aula de geografia mundial. E a gente vai falar dos continentes, ou dos blocos, ou dos países, né? A gente faz uma lógica. Então, é quase impossível não falar hoje de qualquer parte do mundo sem vincular a China. E aí, quando você apresenta esse povo, a redefinição do planejamento, com investimentos, com a cooptação imensa, né, com o otimismo sem tamanho dos jornalistas, dos políticos, dos empresários vinculados à China, a gente percebe como essas lógicas mundiais elas se consolidam, né, nas diferentes partes do planeta, mas aqui especialmente quando você trata de São Luís. Seria legal você comentar isso, por gentileza. E falar do seu livro também. Tá, vou falar, professor. É assim, para mim o doutorado ele foi importantíssimo, né? As disciplinas que eu fiz, né, novos autores, uma outra visão, porque, assim, vocês que estão na graduação, que estão no mestrado também, Wesley, quando vocês chegarem no doutorado, quem for fazer doutorado, vocês podem ter certeza que vocês não vão levar muita porrada ainda, tá? E é bom, levar porrada é bom. Como eu já sou um pouco calejado, eu gosto de levar porrada, porque a gente cresce, né? A gente melhora. É aquela história, a gente sempre tem que colocar os nossos textos para outros professores lerem. Tenho um amigo da UEMA aqui que ele me disse: Eduardo, tu vai levar muita porrada no doutorado, tu vai baixar um pouco a bola. Falava assim para mim, eu disse: não, é bom. E de fato, né, na própria qualificação, em outros momentos também. Então, o doutorado ele é importante nesse sentido. Eu costumo dizer assim: o doutorado, eu estou fazendo doutorado, e a UFC foi uma excelente escolha, né? Da minha parte, é uma questão de sobrevivência para quem está na academia. Se você não tem doutorado na academia, você não tem acesso a recursos para fazer pesquisa, uma série de questões. Então, não é por vaidade, mas o que o doutorado te acrescenta, né, das experiências, das discussões, do envolvimento com outras pesquisas, saber o que tem sido realizado, né? Como a UFC é ligada ao Observatório das Metrópoles. Então, assim, para mim foi importantíssimo, né? E eu não queria fazer esse doutorado em políticas públicas aqui, eu queria ter uma experiência fora do Estado, justamente para entender também como é que um outro local. Eu acho que a UFC me acrescentou nesse sentido. Então, assim, na minha experiência, eu trabalhei com planejamento urbano, e muito dessa proposta do plano diretor, eu trabalhei fazendo ela também. Muita coisa se perdeu, porque ela passa por transformações e com discussões com arquitetos e urbanistas. Eu aprendi muito com os arquitetos e com os urbanistas, né? Eu costumo dizer, a gente brincava muito, professor, com os arquitetos e urbanistas, que eles diziam assim: olha, porque os arquitetos e urbanistas gostam muito da gente também. Então, olha, mas tem uma questão. Os geógrafos são muito bons de ideias, eles são muito bons de análise, e os arquitetos, por outro lado, são muito bons de proposição, de propostas, né? Que tinha muito isso. Então é um casamento meio que bom, assim, né? Porque alguém tem ideia e outro propõe, um faz a análise e o outro propõe. E assim, o livro, professor, o que acontece? O livro, o livro que eu fiz chama Urbano Ludovicense. Ele é uma coletânea, né, de artigos recentes, alguns inéditos, que eu quis fazer, mas assim, de textos que dialogam entre si. Não são textos, porque assim, tinha outros textos, mas o livro ele tem que ter uma unidade, né? Ele tem que dialogar, não pode ser uma coisa solta. Então, o norte todo dele, a maioria dos textos, é em torno do planejamento urbano. Então, ele tem 7 textos publicados em diversos locais do Brasil, né? Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, no Pará.
E também tem textos mais... textos em forma de ensaios, que eu publiquei em artigos de jornal. É porque eu acho interessante, professor, eu tenho tentado fazer isso à medida do possível, e tu fazes isso, Alexandre, ocupar os espaços públicos de diálogo, para suscitar o debate. Eu acho que a grande questão é você publicar no jornal, você provocar esse debate sobre temas sensíveis, sobretudo no espaço urbano, você faz isso lá no jornal que você é colunista, é importante, porque muitas vezes a gente fica nos textos científicos e a gente não abre esse leque. Eu resolvi publicar esse livro para que ele possa alcançar mais gente. E assim, o meu livro, eu digo lá numa nota introdutória que ele tem as suas qualidades, mas ele também tem suas limitações, que ele nem de longe vai esgotar a questão da problemática urbana na cidade. Ele vem para suscitar esse debate, para suscitar o diálogo, que é o meu intuito. Em relação à China, né, pessoal, a gente tem falado aqui, eu particularmente, mas eu estou tomando muito cuidado em trabalhar isso na tese. Eu não sou a favor do porto, tá? Porque eu acho que a gente já tem um complexo portuário aqui consolidado. E nós temos um ambiente muito fragilizado ambientalmente. Nós podemos ampliar os portos que já tem aqui. Mas existem uma série de problemáticas nesse sentido. A geração de empregos, eu trabalho, e aí falaste muito bem. Eu estudando, por exemplo, o Habermas, que é um filósofo que fala de esfera pública, e os sociólogos, de um modo geral, eles utilizam muito a palavra atores sociais. Eu já utilizo agentes, né, pegando ali o Roberto Lobato Correia, né, os agentes produtores do espaço, porque eu utilizo os diferentes discursos nas audiências públicas e nas reuniões do Conselho da Cidade sobre a proposta. As pessoas que são atingidas, né, o poder público, o empresariado, os movimentos sociais. Como que vão se dar esses diferentes discursos na construção dessa proposta? Então, assim, e aí nas minhas discussões com o Cléber, eu estou tomando muito cuidado de como, né, porque não existe pesquisa, não existe neutralidade na pesquisa, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não virar uma coisa politizada, no sentido da política que não vamos dizer assim, partidária, né? Mas de uma análise que seja fundamentada a partir do que a realidade, do que a pesquisa está me dizendo, né? É aquela ideia que sempre a UFC sempre bate na gente. O que é que tu quer provar na tua pesquisa, né, cara? Quais são os meios que tu vai utilizar para provar tua hipótese, tua tese? Então é nesse sentido. Então, e mais uma questão que eu esqueci de mencionar, professor. Eu utilizo um conceito que foi ressignificado dentro da geografia, que é o conceito do Tonico, né, do Antônio Carlos Alberto Moraes, que é o conceito de fundos territoriais. O Harrison, que fez uma pesquisa sobre turismo na USP, que é professor da UESP, é um amigo, ele ressignificou esse conceito para os espaços turísticos. Porque os fundos territoriais, na perspectiva do Tonico, do Antônio Carlos Alberto Moraes, é para uma perspectiva colonial histórica. São aquelas extensões de terra que estavam virgens, né, aptas a serem usadas. Mas transpondo, e outros autores também trabalham essa perspectiva da ressignificação, é que existem territórios, e São Luís tem uma zona rural imensa, viu, professor, que não é utilizada, espaços, territórios prontos para o uso, né? E aí eu também ressignifico essa ideia desses fundos territoriais para uma realidade rural, industrial e portuária, né? Porque tem essa questão, nós temos uma vocação portuária, é o discurso do empresariado. Aí os movimentos sociais e os intelectuais da cidade dizem, não, mas a vocação portuária é uma construção social, a gente precisa de um outro tipo de desenvolvimento. Então esses embates que eu estou colocando entre, e aí eu falo isso na tese, né? Entre uma cidade neoliberal e uma cidade do bem-estar comum, esses conflitos, né? Porque a cidade, o debate público, os espaços públicos, eles são um espaço desse debate, dessa arena de conflitos, que sempre conflitivo, que é colocado aí por diversos autores. É isso, professor. Eu queria que alguém, né, perguntasse aí, debater, me provocasse também. Eu também queria, viu, Eduardo? Viu? Esse é um desejo incomum. Eu fico sempre colocando isso para os meninos, que eles são muito, meninos e meninas, né, e tal, são muito tímidos,
E gostaria exatamente disso, né, de abrir alguma curiosidade, algo que o Eduardo mencione, que vocês não compreenderam bem, um exemplo que vocês tenham. Maria Eduarda, Pedro Emanuel, David, vamos lá. José Luiz, Wesley Fernandes. Vocês compreenderam tudo, Eduardo? Não deixou nenhuma brechinha aí de dúvida, de curiosidade. Eduardo, boa tarde. Pois não, Fernando. Na verdade, eu queria só que você esclarecesse um pouco mais a sua visão com relação ao solo criado, quando você mencionou na sua fala, que ele tem uma teoria muito bacana, mas que ele tem uma prática que não faz jus a essa teoria. Aí, assim, você poderia desenvolver só um pouquinho mais com relação a essa visão, por favor? Tá. Como o próprio nome diz, né? Quando tem algum... Vamos dizer que na legislação urbana, na cidade, nós tenhamos um gabarito de até que um prédio ele pode construir, no máximo, até 15 andares. Só que, utilizando o instrumento do solo criado, essa construtora ela pode construir até 20 andares. Certo? Só que ela tem que dar uma contrapartida para o município, né? Essa contrapartida ela pode ser do ponto de vista de alguma intervenção urbana em algum local, ajudar em alguma parte de infraestrutura. Só que isso é muito complicado, porque a gente não tem a dimensão da valoração disso. Porque muito provavelmente você pode construir diversas torres acima do limite permitido, e essa empresa não fazer tanto, né? Eu vou dar um exemplo. Aqui foi construído um shopping aqui em São Luís, e esse shopping foi construído em cima de um rio, que deságua aqui na praia, Rio Calhau, né? Na primeira grande chuva torrencial que teve em São Luís, depois da construção do shopping, e nas proximidades do shopping tem um condomínio de altíssimo padrão, que também... fica em cima do rio, né? Olha aí. Na primeira chuva, foi construído pelo shopping uma área de escoamento, de drenagem dessa água das chuvas pluviais, com uma vazão muito pequena, muito pouco larga, sabe? E na primeira chuva torrencial, isso rompeu e invadiu, por exemplo, esse condomínio. Porque, imagina, né? Eu não sou da área física, mas a nossa formação é o seguinte: se você ocupa uma área de rio, o canal, né, ali o leito superior é excepcional, né, para lembrar a Sandra Batista Cunha lá, em chuvas muito torrenciais, esse leito ele vai ser todo ocupado. E se você não tiver uma boa drenagem para escoar essas águas, isso vai ser rompido. Rompeu e causou prejuízos ali para esse condomínio. Eu estou dando assim, um exemplo, né, de como isso está muito na esfera subjetiva, porque isso é entre a construtora e a prefeitura. Então, quando eu falo dessa questão, que muitas questões são ocultas, nós não sabemos, porque está na esfera aí entre o poder público e o empresariado. E dentro da minha tese, analisando todos as atas do Conselho da Cidade, tá, gente? É explícito, eu consigo provar como em questões sensíveis à cidade, tanto o setor público quanto o setor privado, eles agiram em aliança. Em questões sensíveis, em questões polêmicas. E o quórum sempre foi alto nas votações polêmicas. Tá? Então, eu consigo provar isso com o discurso com as atas, né? Está tudo, né, comprovado nas atas, isso que eu estou falando. Pois é, eu até me lembrei de um exemplo de uma aula que a gente teve aqui na disciplina de urbano, que o professor Alexandre falou. Eu agora não vou me lembrar a localidade exata, que foi uma construção de um prédio aqui em Fortaleza, que o retorno que a construtora deu foi a construção de uma praça em torno desse prédio. Então, era como se, teoricamente, a praça fosse uma extensão do próprio prédio, não, mas, em teoria, é algo que ele estava dando para a coletividade, né? Mas que se entendia que, na verdade, era uma extensão do próprio prédio. Era como se fosse um paisagismo, digamos assim, né? Sim, sim. Agora, não sei se...
Acho que, não sei se agora não lembro se foi o professor Alexandre que deu exemplo ou se foi o Wesley. Esse caso é o caso da Operação Urbana Consorciada, do Riacho Maceió, do parque. Mas tem relação? Então teria relação? Tem essa relação de solo criado? Tem relação porque existem essas contrapartidas, tá? Nessas Eu estava relações. lendo no livro que o professor passou para a gente elaborar o seminário, né? E ele tem essa parte sobre solo criado que a gente vai falar sobre tributos. Aí ele fala sobre solo criado. Aí ele fala aqui nessa outorga, que isso também tem o nome de outorga onerosa, né? Do direito de construir. Isso. E eu estava tentando entender essa questão. Então, essa outorga onerosa pode ser com essa construção desses outros empreendimentos assim, nessa desculpa de devolver algo para a coletividade, né? Eu pensava que a aplicação do dinheiro seria, por exemplo, em alguma coisa social mais, assim, propriamente dita, e não só... Não, mas quem vai definir é o município. Quem define é o município em que área isso vai ser. O município vai dizer, olha, nós queremos isso aqui. Só que muitas vezes essa contrapartida, pelo que a construtora vai ganhar, a contrapartida não vale a pena. Quer ver uma coisa? O Renato Pequeno me falou uma coisa na disciplina dele. Eu fiquei hospedado num prédio ali entre Iracema e o centro, ali bem pertinho ali do cinema do Dragão do Mar. E era um apartamento pequeno de um quarto, né, muito valorizado. Eu acho que eu fiquei quase um mês, professor. E o que me chama a atenção, muito em Fortaleza, isso deve ter a ver com isso. As sacadas nos prédios em Fortaleza são sempre muito grandes, que a gente chama essas sacadas gumertizadas, sabe? Que a classe média adora, as grandes sacadas, né, para fazer. E o Renato Pequeno me falou uma coisa que eu não sabia, que dentro dos processos construtivos na legislação urbana, essas sacadas elas não entram nos projetos como... Eu acho que tem alguma coisa a ver, não me lembro exatamente. É um dispositivo da lei de uso e ocupação do solo. Isso, que favorece as construtoras para construir isso. Tem alguma contrapartida nesse sentido, que se permite... Na lei de uso e ocupação do solo, você pode construir até 90 centímetros de varanda, né, dessas sacadas que você está falando, que ela não entra na área computável do edifício. Então, acaba que você ganha muito mais área construtiva, financeiramente falando, né? Obrigado, isso foi isso mesmo. Eduardo, tem uma pergunta aqui do Douglas e também uma do Lucas. Vou fazer rapidamente, né? O Douglas, o que você acha do IPTU progressivo no tempo? Se você pudesse explicar, porque vemos aqui muitos vazios urbanos e espaços em desuso em cidades que adotam essa ferramenta. Aí ele parabeniza pela apresentação, diz que foi excelente. Já o Douglas pede para você falar do IPTU progressivo, se ele realmente tem esse poder de minimizar esse desuso, esse pousio, né, da terra urbana. E o Lucas, eu gostaria de saber sobre os tipos de instrumentos, e se existem instrumentos que há uma atuação maior em alguns e menor em outros. A viabilidade dos instrumentos, né, quais que você acha talvez mais eficientes? Assim, em relação ao IPTU progressivo no tempo, tem a ver muito com os usos, né? Eu trabalhei no Instituto da Cidade como técnico, que o Instituto da Cidade é responsável por elaborar tanto o plano diretor como a lei de uso e ocupação do solo, zoneamento. Depois eu fui assessorar, na época, o secretário de urbanismo, que é a secretaria que corre mais dinheiro, porque tudo passa pela autorização da Secretaria de Urbanismo e Habitação. E assim, eu fiquei estarrecido. Como o município, viu, professor? Eu não sei como é que é em Fortaleza, perde dinheiro. Por exemplo, se alguém quer extrair areia, uma empresa quer extrair areia em um local no município, ela paga uma taxa. E na época que eu propus, eu falei com muitos advogados, com o setor jurídico. Toda a arrecadação municipal, do ponto de vista do valor, ela é defasada, defasadíssima. O município arrecada muito pouco. E eu disse, rapaz, isso tem que mudar, pô. A gente precisa arrecadar mais e precisa fazer um estudo para atualizar tudo. O IPTU progressivo seria uma maneira de arrecadação de dinheiro e de dar novos usos a casarões abandonados importantíssimo.
casarões nos centros das cidades brasileiras. Vai ver lá em São Paulo, o centro da cidade de São Paulo é valorizadíssimo. Quando o Dória quis tirar aquelas pessoas daquele local lá, não era por nada, não. Compulsoriamente, inclusive, ele queria dar uma nova vida àquela área ali, que é muitíssimo valorizada. Aqui o centro histórico ele também é muito valorizado. Ele está passando por um programa intenso de reestruturação aqui. Reformas, requalificações. Não fala em revitalização, pelo amor de Deus, que o professor Bozarchello não diz que não pode mesmo, tá? De ressignificação desses espaços, um programa chamado Nosso Centro. O governo, o Flávio Dino, ele está pegando alguns desses imóveis que estão abandonados, ele está dando isenções fiscais para que haja usos e empreendimentos. A gente pode contestar porque tem um processo de gentrificação, né? Ele está acabando com outros usos, mas assim... E a própria prefeitura, agora entrou um prefeito aí que está mostrando trabalho nesse sentido, né? De fazer requalificações no centro histórico. Então, esses instrumentos, quando um instrumento ele é do ponto de vista para favorecer pessoas que são apartadas dessa cidade formal, eles têm muita dificuldade de serem efetivados. Tá? Respondendo a outra pergunta. Por quê? Falta vontade política. Né? A regularização fundiária, as EIs. As EIs elas não são regulamentadas porque... Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Na minha tese tem um mapa de vazios. A professora Gondim aí de Fortaleza, ela fala das EIs de vazios. Nós temos 3 tipos de EIs. Quais são as EIs de vazios? Você aproveitar vazios urbanos e colocar esses vazios para habitação de interesse social, por exemplo. Aqui em São Luís nós temos uma área urbana valorizadíssima e que com muitos vazios, em que essas EIs de vazios elas não são utilizadas e nem são mapeadas para esses locais. Falta vontade política. Por quê? Porque o solo urbano, gente, ele é objeto de intensas disputas. Ele é um objeto de intensas... E o que vai... Essa ideia... O que vai definir esse preço? O que vai definir esse preço não vai ser mais só a demanda, a questão da lei econômica clássica, né? Da demanda, né? A lei da oferta e da procura. Não vai ser mais só isso. Quem vai definir o preço é o Estado. Porque através da legislação urbana, ele vai dizer aonde se pode ocupar, o que se pode ocupar e como se pode ocupar. E aí é a ideia da especulação. Vazios se multiplicam porque não é interessante que sejam ocupados. E, por isso, gente, que muitos autores, né, e aí o Pierre Dardot e o Christian Laval, eles dizem, o Estado ele tem a função de quê? De dobrar a sociedade a interesses de mercado. Né? Então a gente utiliza, o Estado ele tem, ele é utilizado, ele tem trabalhado nesse sentido também. Muito bom, pessoal. Que pena que a gente não pode ficar mais tempo, porque, inclusive, eu tenho uma aula agora na sequência, e Eduardo tem muita coisa para fazer. Acho que a Clélia lá... Inclusive, Eduardo, que charme é esse? Por que você não marca logo essa defesa, rapaz? Você está deixando todo mundo passar na sua frente. Em outubro. Já passou o Thiago, já passou o Flávio, já passou o Nilson. Que é isso, rapaz? Pensava que você ia ser o primeirão. O pessoal fica me cobrando. É verdade, é bom dar essa chamada, professor, pra gente dar uma sacudida. Mas em outubro aí... Tomara que a pandemia já tenha passado, você faça pessoalmente para fazer aqueles comes e bebes que nós estávamos acostumados pré-pandemia, né? Seria muito bom. Eu sonho com essa apresentação presencial. Não sei se vai ser possível. Até perguntei para a Clélia. Clélia, agora aqui é tudo virtual. De fato, acho difícil de não ser virtual. Mas, é desgastante, né, professor? É desgastante, né, da aula também. Você vai entrar em outra aula, não é fácil, não. Mas a gente já vai, né, engatando aí a terceira, a quarta, vai na banguela, como dizem aqui, né? Bom, eu acredito que foi muito bom para todo mundo que assistiu. Os colegas estão curiosos, porque eles vão começar os seminários logo mais, na quinta, mas o Eduardo deu uma série de indicações, de textos, de ideias. Acredito também na capacidade e na autonomia que vocês têm de procurar material. Eu e o Wesley também estamos aqui para ajudar a indicação.
mas é preciso, né, buscar, porque isso faz parte do nosso crescimento e formação. Mas, Eduardo, essencial, na verdade, foi muito bom para os meninos essa sua fala, sensacional, e no mais agradecer e desejar aí muito sucesso. Sorte não, porque a sorte você vai continuar jogando no jogo do bicho, né? Muito sucesso, muito trabalho aí no desenvolvimento final da sua tese, e que é só um começo que você vai aí desenvolver suas pesquisas e fazer mais parcerias aí com o LAPU, criar o núcleo São Luís do Observatório das Metrópoles, né? Opa, com certeza. Professor, eu agradeço aí o convite, foi um prazer. Quero deixar um abraço aí para todos e todas aí. Vocês aí consigam fazer esse trabalho aí que o professor pediu, na tranquilidade, né? Essas leituras são importantes. Muito obrigado, professor. Foi um prazer mesmo, Wesley, conhecer todos vocês aí, gente. Tudo de bom. Tudo de bom para todo mundo, muita saúde, vacina para quem vacinou, segunda dose para quem já tomou a primeira, e saúde a todos. E vamos estudar, pessoal, vamos estudar. E o Eduardo aí ficou inteligente como? Estudando, né, Eduardo? Isso. Abraço, professor. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até. Professor? Oi, pois não, Wesley. Falei rapidez. Rapidez, só falar com o senhor aqui, é porque é sobre o material, a dúvida. Sim. Eu queria, eu e minha equipe tá falando, vai falar sobre o zoneamento, né? A gente vai falar uma parte sobre São Paulo. Aí tem um material que eu não sei se o senhor vai considerar como verídico, porque é um ofício de São Paulo falando sobre o zoneamento ecológico de lá. É o quê? Um ofício? Isso, Mas você não conseguiu nenhum relatório, nenhuma tese ou dissertação, não? Porque seria bom você buscar algo confiável, pelo menos algo que veio da prefeitura, ou que foi elaborado por uma empresa. Pronto, ela foi elaborada pela prefeitura. Não sei se é um ofício, é tipo um documento que fala sobre o zoneamento ecológico. Sim, é um relatório, uma espécie de relatório. É um relatório, Não, tudo bem, se é um relatório, se você vai trabalhar com esse dado, é ótimo, não tem problema, é uma fonte, entendeu? Você vai trabalhar como exemplo, é? Vou trabalhar, vou me apresentar, né, junto com o livro que o senhor explanou e com outra referência, que o senhor disse que do mais duas optativas, né? Aí vamos utilizar essa referência como uma delas. Ok. Agora, não esqueça de colocar no próprio slide, né, essas referências, de onde você tirou, bem acertado qual é a fonte, qual é o material, qual é o ano, quem elaborou, se tiver, entendeu? A instituição de origem, que é para deixar bem claro para os colegas. E para vocês mesmos. Entendi, professor. Bom? Valeu, obrigado. Alô, até mais, pessoal.